Glória a Deus, amém. Cumprimente a igreja com o Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Só uma oportunidade, porque semana passada não deu para mim vir. Peço perdão para os irmãos, né? Senti falta. Pareceu uma eternidade esperar uma semana, mais uma semana, até estar na casa de Deus. Porque aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar de alegria, aqui é um lugar de renovo, aqui é um lugar de cura, aqui é o lugar onde nós nos relacionamos com Deus, nós sentimos a presença de Deus, somos ministrados por Deus, né? Somos renovados. Deus estabeleceu a sua igreja nesse propósito da comunhão entre os irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O ser humano, ele não nasceu para ser sozinho. É verdade. Né? Um depende do outro. Em alguma circunstância na vida, você vai precisar de um irmão. Não existe ninguém que possa dizer que é completo, é autossuficiente e que pode fazer tudo sozinho. Uma hora a gente vai precisar de alguém. Amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Se todos encontraram, amém. Amém. Vou dar mais alguns segundos. Os irmãos só me acompanhem, não precisa ficar de pé, porque a passagem é um pouquinho longa, então eu vou ler meio rápido para poder passar a mensagem que Jesus, através dessa parábola, ele quis passar para a sua igreja. Amém? Glória a Deus. 15, versículo 11 diz: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Versículo 15. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Traz o bezerro gordo e mata-o. Comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe: o que é aquilo?
E ele disse: veio teu irmão, o teu pai, e teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saindo o pai, insistiu com ele. E ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele um bezerro gordo? E respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é assim: o pai, a casa do pai. Quando estamos com o pai, e muitas vezes nós pegamos e queremos sair da casa do pai e ir para uma terra distante, fugir de todo mundo e viver a vida como muitos lá fora vivem. Isso acontece em muitas igrejas, já aconteceu comigo. E o que acontece? O inimigo, ele engana as pessoas. Ele rouba tudo que a pessoa tem numa vida de ilusão, talvez de prostituição, de jogos, de drogas, uma vida de ilusão. E a pessoa fica sem nada, porque ele saiu da casa do Pai, da presença do Pai. E Deus, ele nos ensina a como ser servos obedientes, trabalhadores. Ele chegou ao ponto de desejar comer as alfarrobas, os bolotes que os porcos comiam de tanta fome. E aí ele pensou assim: vou pelo menos ir para o meu pai e pedir um emprego para ele, porque já não sou mais filho. Dentro dele ele já tinha perdido a posição de filho, porque os servos do meu pai comem e vivem melhor do que eu. E Deus foi tão misericordioso, e esse é o mesmo Deus que está aqui presente nesse lugar, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que acolhe aquele que estava morto e dá vida, aquele que tinha perdido. O Senhor agarra, o Senhor trata com amor, com compaixão, com misericórdia, e devolve a honra, não como um simples trabalhador, mas como filho, porque a sua posição foi chamada para ser filho. Quando Deus, ele fez você, ele nos criou, foi para nós sermos filhos dele. Entendeu? Então, nunca é tarde para nós voltarmos para a casa do Pai. Porque o Pai, ele tem o melhor para as nossas vidas. E o outro filho ficou indignado, porque ele não saiu da casa do pai. Ele não desperdiçou dinheiro com prostitutas, ele não foi viver uma vida de loucura, uma vida boêmia, uma vida de desperdício. Ele foi sempre fiel, mas o pai nunca matou um bezerro para ele, nada. Então o que acontece? O pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrar-nos e festejarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Aleluia. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Agora, falando do outro filho, por que ele ficou indignado? E por que muitas pessoas ficam indignadas quando uma pessoa toda errada, toda torta, cheia de pecados, às vezes vem para a igreja e recebe honra, e às vezes recebe abraço, e a pessoa está lá há muito tempo e não recebeu nada, e começa a murmurar, a questionar, por que
você está na casa do Pai, tudo que é do Pai é seu. É só você se posicionar como filho. O filho nunca pediu nada. E tem muita gente que está na igreja e nunca pediu nada. E não recebeu. Porque não pediu. Porque o Pai é dono de todas as coisas. O Pai é dono de todas as fábricas. O Pai é dono de todas as empreiteiras. O Pai é dono de toda a terra. O Pai é dono da sua casa, do seu lar, da sua família, dos seus filhos. Então você pode pedir ao Pai. Falar: Pai, eu quero tal bênção. Eu quero tal libertação, tal cura. Eu quero me alegrar. Eu quero festejar com as bênçãos que o Senhor tem. Porque tudo que é do Pai também é do Filho. Aleluia. Amém? Então peça, igreja. Peça que o Pai, Ele dá. Ele é fiel. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.